Olá, meninos, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos começar a correção das atividades dos blocos, tá ok? Eu resolvi fazer assim porque eu acho que vocês vão acompanhar melhor, tá? Então, a número 1, pesquise em livros, internet, entreviste familiares e preencha o calendário a seguir com as datas comemorativas e o início de cada estação do ano. Então, algumas datas eu já coloquei aqui para vocês. Então, por exemplo, janeiro foi o início das aulas, né? Março, início do outono. Maio, dia das mães. Junho, início do inverno. Julho, férias. Tudo de bom, né? Agosto, dia dos pais. Setembro, início da primavera. Dezembro, início do verão e Natal, tá? Esse quadro aqui é pessoal, então você vai colocar as datas que são importantes para você na sua família, tá ok? Então, eu coloquei só algumas que eu considero assim bem importante, que foram essas aqui, e as estações do ano, tá ok? 2, responda no seu caderno. Esses eventos se repetem? Sim, eles se repetem com certa regularidade. Lembrando que o início das aulas pode variar um pouquinho, Dia das Mães varia o dia, mas não varia o mês, tá? Assim como o Dia dos Pais, ok? De quanto em quanto tempo esses eventos se repetem? Depende dos eventos que se colocarem, né? Mas na maioria eles vão se repetir pelo menos uma vez ao ano. Como assim, professor? Não tem 2 vezes no ano o Dia das Mães, né, meninos? Só tem uma vez. 3. A imagem a seguir retrata a linha do tempo de uma determinada pessoa, do nascimento até o dia que ela a elaborou. Então, aqui, quando ela nasceu lá em 1946 até em 2011. Então, em 2011 ela já é uma vovozinha, né? E aí, a linha do tempo você vai fazer a partir, por exemplo, do seu nascimento. Então, você coloca o ano do seu nascimento e desenha, tá? É assim que tem que ser feita a linha do tempo. Aí, tem algumas perguntas que são todas pessoais, tá? Por exemplo, que elementos vocês destacaram sobre vocês? Então, que elementos você colocou? Data do aniversário, nascimento do irmão, primeira comunhão, batismo na igreja, coisas assim, pessoal de cada um de vocês. Você colocou tudo sobre a sua vida ou teve que fazer uma seleção? Então, você colocou tudo ou você selecionou os pontos principais, tá? Eu sugiro que selecione, porque se você for colocar todos os dados da sua vida, não vai caber, tá? Por que você colocou esses acontecimentos? Aí você tem que justificar, tá bom? Os eventos seguem uma sequência cronológica, formando uma reta crescente? Sim, eles têm que seguir uma sequência cronológica, tá? Desde a data que você nasceu até o dia de hoje, tá? Entreviste pelo menos uma pessoa do seu convívio sobre as datas e os eventos que marcaram as suas vidas e compare a linha do tempo. As datas e os eventos são os mesmos? Por exemplo, você entrevistou a mamãe. Teve um evento, vamos supor, o nascimento do irmãozinho, né? Coincidiu as mesmas datas? São eventos importantes para as duas pessoas, ok? Por que você pensa que eles se diferem? Por que você pensa que os eventos são diferentes? Gente, isso é claro, cada um é cada um, não tem como ser igual, tá? Às vezes um evento que é importante para mim não é importante, por exemplo, para minha filha, tá bom? Agora aqui tem um texto falando sobre tradições, né? A respeito do calendário, tá bom? E aí eu coloquei a imagem do calendário indígena e pedi: preencha o quadro a seguir com as principais características da compreensão da noção de tempo de cada um desses povos. Então, de acordo com a tradição judaica cristã, o tempo é linear, é uma sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis. Para os gregos, os primitivos, o tempo cíclico é um eterno retorno. Uma vez que nenhum evento é absoluto, o tempo é cíclico
repousa na permanente sequência dos ciclos repetitivos. Para os chineses, é baseada em observações astronômicas exatas de longitude de Sol e as fases da Lua, e ela tenta ter seus anos coincidindo com o ano tropical e compartilha algumas semelhanças com o calendário judaico. Os indígenas. Os povos indígenas também têm a sua maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à cultura e aos fenômenos naturais, como a chuva e o frio. Você conseguiu identificar algumas semelhanças? Quais? Então, dentre algumas semelhanças, espero que compreenda que todo povo, tem a sua percepção e uma noção a respeito do tempo. Então, o calendário chinês e o judaico, as semelhanças são que um ano comum tem 12 meses e a quantidade de dias de cada um, tá? Os indígenas e os gregos têm uma percepção cíclica do tempo. E quais as diferenças? Uns são lineares, outros cíclicos, outros relacionados à astrologia e outros a fenômenos da natureza. Perdão, meninos. Existe outra forma de compreender o tempo que não é igual ao nosso? O tempo faz parte do fundamento da história. Os grupos humanos registram e percebiam o tempo de formas diferentes, Entender essa especificidade é imprescindível para a compreensão da dinâmica social. Mas o que é uma dinâmica social? É como que as coisas acontecem em sociedade, tá? 5. Leia o trecho do texto e as linhas de divisão de História Geral e do Brasil, depois responda as questões a seguir. Então, a gente tem a linha do tempo, da história clássica, e aqui embaixo da história do Brasil. O que é periodização da história? É dividir a história em épocas, períodos e idades. A periodização da história é uma questão de interpretação que segue alguns critérios. Quais são eles? São de ordem política, como a divisão histórica da história do Brasil, ou baseada em grandes marcos ou eventos, a exemplo da divisão clássica em pré-história, história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Você acha que é possível ter uma única e verdadeira periodização da história? Por quê? Bem, essa questão da periodização pode ser simplesmente uma questão da interpretação, Cada um pode interpretar a história de uma maneira diferente, tá? Então, não tem como. Segundo a linha do tempo da divisão clássica da história da humanidade, quando iniciou e quais são os eventos que marcaram o início de cada período? Então, iniciou quando? Lá na pré-história, até 4000 a.C., depois veio a Idade Antiga de 4000 a.C. a 476 depois de Cristo. Aí vem a invenção da escrita, a Idade Média, de 473 a 1453 depois de Cristo. Queda de Roma, Idade Moderna, 1453 a 1789 depois de Cristo. Tomada de Constantinopla, Idade Contemporânea, 1789 até hoje, e a Revolução Francesa. Além de não existir uma periodização estreitamente científica, ela está sempre condicionada a quê? A periodização ela é sempre condicionada à situação que se encontra o historiador, ok? Segundo a linha do tempo de História do Brasil, História Geral. Quando começou a História do Brasil? Em 1500, na Idade Moderna. Se possível, pesquise em livros, revistas ou internet o que é uma visão eurocêntrica da história e registre suas descobertas. Então, o eurocentrismo é o termo utilizado para designar a centralidade e superioridade da visão europeia sobre as outras visões do mundo. As pessoas eurocêntricas
levam em conta os valores europeus. Então, tudo aquilo que era praticado na Europa são o que as pessoas levam em conta e consideram. Certinho? Então, meninos, essa foi a correção do bloco 1 de atividades, tá? Eu espero que todos tenham conseguido acompanhar. Um grande beijo, fiquem com Deus.